we sing your life in me. Mas vamos lá, só que antes de abrir Hebreus, nós vamos abrir Gênesis, porque Gênesis tem tudo a ver com isso. Gênesis capítulo 50, Gênesis capítulo de número 50. Gênesis 50, versículos de número 22 a seguir. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração. Também os filhos de Maqui, os filhos de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. Depois disse José aos seus irmãos: eu morro, mas certamente vos visitará, mas Deus vos visitará, e vos fará subir dessa terra, para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e fareis transportar daqui os meus ossos. Assim morreu José, tendo 110 anos de idade. E o embalsamaram, e o puseram num caixão no Egito. Hebreus, capítulo 11, versículo de número 22. Hebreus 11, versículo 22, vai dizer assim: pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas, do Egito, e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, de adulto, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Vamos ler? Porque ficou firme. Vamos lá ali. Porque ficou firme, como quem vê aquele que é invisível. Amém. Você consegue se enxergar, se imaginar, carregando um saco de ossos de uma pessoa, por um espaço de aproximadamente 40 anos? Você consegue imaginar? Eu acho que tem gente aqui que até para tocar num osso de restos mortais, você tem dificuldade. Nossa, pastor, tira isso de perto de mim. Tem gente que nem entra em cemitério, não sei porquê, mas diz ter medo. Medo de quem? O fato foi que isso aconteceu com um homem. E eu quero falar justamente sobre isso. Um homem que carregou um saco de ossos, ou uma caixa, uma arca de ossos, por 40 anos de sua vida. Gente, quem aqui tem 40 anos, levante a mão. Quem aqui está na casa dos 40? Fica com vergonha não, pode levantar. Imagina você carregar um saco de o tempo todo da sua existência. Imagina você. É como se já não bastasse seus ossos, você tem que carregar mais ossos ainda. Eu quero falar sobre isso com vocês hoje. Essa passagem tem muito a nos ensinar. Como eu tenho falado nos
ao longo desses domingos, José, houve uma grande fome na terra. Os irmãos de José venderam ele, lembra-se disso? Enganaram, maltrataram, venderam ele como escravo. Ele foi para o Egito como um escravo. E ali, como escravo, na casa de Potifar, ele então foi caluniado. E após ter sido caluniado, ele foi preso. Passou um tempo na prisão. Lá na prisão, ele interpretou o sonho do rei, ou o sonho de Faraó, que dizia que seriam 7 anos de miséria, de necessidades, de seca, muita fome, e depois 7 anos de fartura. Então, ele disse a Faraó, olha, trabalhe 7 anos, ajunte, construa celeiros, construa armazéns, porque daqui 7 anos, após esses 7 anos de muita fartura, haverá uma fome muito grande. E assim foi. Houve essa fome, o Egito estava abastecido, o mundo todo desceu ao Egito para comprar mantimentos para sua própria subsistência e sobrevivência. Bom, tudo bem. Moisés foi colocado num posto de alta patente no meio dos egípcios. Ele se transformou em um grande governador. Mas eu também havia dito a história dos Ixos, lembra? Eu não vou entrar nessa história, porque eu já preguei sobre isso, como os Ixos dominaram o Egito, e depois, quando os Ixos foram expulsos, os hebreus, que agora José tem filhos, os irmãos de José têm filhos, eles crescem ali e geram filhos, que geram filhos, que geram filhos, e chegam a um montante de aproximadamente 2,5 milhões de pessoas. Os egípcios, temendo uma revolta dos hebreus, como aconteceu com os Ixos, escravizou os hebreus, e mais do que isso, simplesmente disse, olha, a partir de agora, haverá um controle. Toda criança que nascer macho será abortado. E assim foi feito. Só que o povo começou a clamar a Deus, e Deus ouviu o clamor do povo, respondeu à oração do povo, enviou um homem que se chamava Moisés. Na verdade, esse Moisés nasceu ali entre aqueles meninos. E a mãe de Moisés, temendo o decreto do rei, colocou o garoto num cesto. O rio levou o rio Nilo, mais embaixo estava a filha de Faraó, ali com as suas servas, e ao ver aquela criança, ela adotou o menino, o levou para o palácio. O menino cresceu ali, e ele foi criado em toda a melhor cultura que existia naquela época, que era a cultura egípcia. Mas chegou um momento na vida que Moisés teve que tomar uma decisão. Ele disse, eu não sou egípcio, eu sou hebreu. E ele entendeu o propósito e o chamado de Deus para a vida dele. Eu pregava na última semana que agora ele vai para o deserto, e lá no deserto, então, ele conhece ali um homem chamado Jetro, casa-se com a filha dele, Zípora, e mais tarde, ele apacentando o rebanho de Jetro, ele tem uma visão na sarça ardente, e aí foi a mensagem de domingo passado. O que o chamou a atenção ali não foi o fato da sarça arder, porque sarças queimavam de acordo com o calor do sol do deserto. Mas o fato era que ela queimava e não se consumia, e permaneceu queimando. Eu falei sobre isso. O desafio dessa geração não é apenas queimar, mas é permanecer queimando. Bom, chegou agora o momento de Moisés libertar o seu povo. Só que antes de entrar nisso, eu preciso falar sobre Hebreus 11. O capítulo 11 de Hebreus é uma espécie de galeria. A galeria dos heróis da fé. Homens que fizeram coisas relevantes em Deus. Homens que fizeram coisas extraordinárias, viveram o sobrenatural. E aí vem contando a história desses homens. E ali vai falar sobre muitos homens de Deus. Abraão, Isaac, Jacó. Vai falar sobre todos eles. Mas quando chega no momento de falar de José, e nós temos histórias e histórias para contar de José, que o credenciaria para estar na galeria dos heróis da fé. Poderíamos falar que ele estava ali, porque ele superou toda a discriminação, tudo de mal
que os seus irmãos o fizeram, toda a injustiça que lhe fora feita, ele superou aquilo com um coração tão puro. Nós poderíamos falar sobre isso. Poderia ser escrito que ele estava ali também pelo feito de ter revelado os 7 anos de miséria e os 7 anos de fartura, e ser alguém relevante, não só na história do Egito, como na história da humanidade. Ele livrou a humanidade, talvez, quem sabe, de um fim terrível ali, porque houve uma fome na face da terra. E a gente pode entender que essa face da terra é a região da Mesopotâmia, a região do Oriente Médio, aquela região da Ásia, toda ali, aonde existia a vida civilizada. Embora que eu tenha alguns conceitos, como por exemplo, em Gênesis 5, não vou entrar nessa questão, mas que comprova a existência do continente de Gondwana, que era a união da África com o Brasil, com a América do Sul. E esse texto, há um texto que diz que nos dias, não me lembro o nome do homem mas que naqueles dias a terra se partiu. Então, provando essa teoria de que realmente houve. E quando a gente para analisar os mapas, o Brasil se encaixa perfeitamente na África. Bom, estou falando isso porque eu quero, com isso, acreditar que de lá vieram os índios, ou, digamos, índios entre aspas, porque quando chegaram aqui, já havia uma civilização, eu chamaria de civilização tão avançada, porque nós tínhamos ali os incas e os maias. O ano passado eu estive numa reunião em Lima, no Peru, e visitei aquelas pirâmides. Eu fiquei impressionado com a sabedoria, a inteligência daquele povo. Lima, não existe chuva em Lima. A capital de Lima nunca viu chuva. Não tem chuva em Lima. Tem chuva nos arredores. E aquele pessoal possuído de uma inteligência, uma coisa fora do comum ali. Eu vi coisas extraordinárias ali naquela reunião que eu participei do GKPN, que é a rede a qual eu faço parte. Mas, bom, vamos entrar aqui para dentro desse texto especificamente aqui. Agora, José está ali, entre os heróis. E o fato que o credencia, o respalda, a menção que o autor de Hebreus faz, não é sobre esses grandes feitos, mas é sobre um feito. Que José deu ordem a respeito dos seus próprios ossos. Diga comigo, José deu ordem acerca dos seus próprios ossos. Em Gênesis capítulo 50, foi o primeiro texto lido, quando José estava com 110 anos, próximo da sua morte, ele chamou ali os seus descendentes, ele disse, olha, eu sei que Deus vos visitará, e eu sei que Deus vos tirará dessa terra, e os levará para uma terra que mana leite e mel, como ele disse ao nosso pai Abraão. Quando isso acontecer, certamente eu já estarei morto. Mas lembrem-se, levem os meus ossos. Bom, agora Moisés vem para libertar o povo hebreu. E agora vem aquelas pragas, toda aquela situação das 10 pragas. E chega um momento em que Moisés se apresenta diante de Faraó e diz, eu tenho uma palavra de Deus. Deus está dizendo, deixa o meu povo ir. E chega um momento, então, que Faraó concorda, e agora é hora de tirar os hebreus do Egito. Era muita gente. O que atravessaram o Mar Vermelho foi aproximadamente 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Nos dias de sair dali, Moisés, então, dá umas instruções, olha, vamos despojar o Egito. Cada homem, cada hebreu, cada hebreia, peça aos egípcios pulseiras, colares, vasos, suas riquezas. E assim aconteceu, eles celebraram a Páscoa, posteriormente eles saíram. Bom, o que eu quero dizer aqui? O quanto tem poder a nossa palavra. O quanto as palavras que saem da nossa boca tem capacidade de influenciar a nossa vida.
não só a nossa vida, como a vida dos nossos familiares e descendentes. Eu posso te dizer uma coisa: você morre, mas suas palavras não morrem. Em Josué, capítulo 6, há uma passagem que quando Josué, ele estava ali, ele entra na terra prometida, e ele destrói Jericó, as muralhas caem. Josué capítulo 6, versículo 26, quando as muralhas de Jericó caíram, Josué fez um pronunciamento. E o pronunciamento dele foi esse: olha, maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, seu filho mais velho, a afundará, e com a perda do seu filho mais novo, lhe colocará as portas. Josué disse isso: olha, quem levantar essas muralhas, quem levantar esse muro, o filho dele mais velho, no dia vai morrer, e quando ele colocar as portas da cidade, o filho mais novo vai morrer. O tempo passou, Josué morreu, anos vieram, séculos vieram. Bom, agora o que acontece? 1 Reis, capítulo 16, versículo 34, centenas de anos depois. Durante o seu reinado, Riel de Betel reconstruiu Jericó, lançou os alicerces à custa do seu filho mais velho. Morreu-lhe Abirão, o seu primogênito, e quando colocou as suas portas, morreu-lhe Segube, seu filho mais moço, conforme a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué. Talvez existem palavras sobre a sua vida, talvez você tenha vivido determinada situação de maldição, e você está tentando entender o que está acontecendo com você, e não é com você, mas é algo de seus avós lá atrás. Ou talvez você está desfrutando de uma grande bênção, de um momento tão bom na sua vida, que você olha e diz, sabe, mas eu não sei o que eu estou fazendo para merecer isso, tudo conspira a meu favor, tudo está tão certo para mim, eu não sei quanta sorte eu tenho de ser tão abençoado. Não é sorte sua, são palavras talvez de avós, bisavós seus, que lá atrás lançaram uma palavra de bênção sobre a posteridade deles, como diz a Bíblia, lá em Êxodo 20, eu sou o Senhor teu Deus, que visita a maldade dos pais nos filhos, até quando? Terceira e quarta geração, mas que faço misericórdia a milhares de geração. Por onde eu quero chegar com isso? Jesus em Mateus 12, 26, ele disse assim, toda palavra ociosa que sair da nossa boca, nós teremos que dar conta dela no dia do juízo. Meu irmão, você passa, você morre, você se desfaz, mas as suas palavras, elas permanecem por aí. Eu não sei quando, mas é possível que a ciência vai em breve descobrir, ou se já não tem pesquisas avançadas nessa área, de que as ondas sonoras levam as palavras e possivelmente existe um monte de palavra flutuando no espaço por aí, minha, sua e de todas as gerações que passaram antes de nós. Sabe, esse texto me mostra justamente isso. José, ele deu uma ordem acerca dos seus ossos. Josué deu uma ordem acerca de Jericó. Você precisa tomar cuidado com aquilo que você fala, porque aquilo que você fala tem possibilidades muito grandes de se realizar. Talvez você não esteja vivo para ver, mas os seus descendentes, eles provarão daquilo que um dia você falou. Mas continuemos. Sabe, o povo, eles estavam ali tão oprimidos, o povo hebreu, que Deus resolveu ouvir o clamor deles. Eles eram oprimidos em 3 aspectos. Eles eram oprimidos no trabalho, porque eles eram escravos, tudo que eles produziam, eles não recebiam nada. Eles eram oprimidos pelo aborto, porque quando as suas mulheres lhes davam notícia, eu estou grávida, era duas sensações, uma de alegria e uma de tristeza. Alegria porque eu vou ter um filho, tristeza porque se for homem vai morrer. Eles eram oprimidos também em relação à religião,
Porque embora sendo um povo judeu, embora sendo um povo que cultuava somente um Deus, eles eram monoteístas, eles viviam num país politeísta, eles viviam num lugar onde tudo era Deus, sol era Deus, rã era Deus. Para você ter uma noção, lembra das 10 pragas? Cada uma daquelas pragas era um deus egípcio. Deus resolveu ferir com os 10 deuses mais cultuados no Egito. A rã, o Nilo, todas aquelas pragas, na verdade, eram deuses. Osíris e tantos outros mais. Bom, agora Deus ouve o clamor e Moisés chega ali. Moisés é levantado para libertar aquela geração. E o que me chama a atenção é que em Êxodo, capítulo 3, versículo 21, olha só o que esse texto vai dizer. Moisés falou: vocês vão pedir às mulheres, vão pedir o povo egípcio as riquezas deles. E a Bíblia diz assim: eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios. Deus está dizendo: eu vou dar graça a esse povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazio, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias e pratas, joias de ouro, vestes, as quais poreis sobre os filhos e sobre vossas filhas, e assim despojareis o Egito. Mas olha o início desse texto, vai dizer: porque eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios. Diga comigo: eu darei graças a este povo aos olhos dos egípcios. Imagine isso. Deus disse: eu vou dar graça para vocês. Quando vocês pedirem, eles vão dar tudo que vocês pedirem para eles. Quantas pessoas nós temos aqui que trabalham no comércio? Quem é que produz e vende alguma coisa, ou é um revendedor, ou vende, ou produz e vende? Levanta a mão, deixa eu ver. Por favor, levanta bem alto, é hora de você receber bênção. Tá, mas não só você que trabalha no comércio. Deixa eu te falar uma coisa. Não só você que trabalha na área de vendas. Acho que todos nós vendemos alguma coisa. Talvez você não vende um produto, mas você vende um serviço. É uma venda. Preste atenção. O texto diz que Deus deu o quê? Graça ao seu povo diante dos olhos dos egípcios. E tudo que eles pediam, eles ganhavam. Por acaso você já pediu a Deus para que Deus te dê graça? No seu salão, aonde você trabalha, por acaso você já pediu a Deus que Deus te dê graça para a prestação de serviço que você vende, para o produto que você vende? Deus vai te dar uma graça tão grande. Sabe, gente, tem lugares que eu vejo, não sei se aconteceu com você, você vai em determinado lugar, você olha para aquele lugar, você fala: gente, não pode, mas não pode. Outro dia eu estava passando em Divinópolis, eu vi uma fila enorme, mas enorme. Eu perguntei, o João estava comigo, eu falei: por que essa fila? Ele disse: é para comprar cachorro quente. Eu falei: o quê? Cara, eu nunca imaginei na minha vida eu entrar numa fila para comer um cachorro quente. Nunca. Mas a fila era imensa. Eu falava: o que esse cachorro quente tem? Eu posso te dizer. Sabe o que ele tem? Além de salsicha e os mesmos ingredientes. Tinha graça. Graça. Como aconteceu com João Batista. João Batista reunia multidões, eram muitas as pessoas, eram milhares de pessoas que iam ouvir João Batista. João Batista não pregava no centro de Jerusalém, João Batista não pregava numa sinagoga. A Bíblia diz que ele pregava, sabe aonde? Nos desertos. E as pessoas iam para ouvi-lo. Sabe, meu irmão, eu não sei o que você faz, eu não sei aonde está o seu ganha-pão, eu não sei se é no centro ou se é na periferia, mas uma coisa eu sei: se Deus te der graça, aonde você estiver, multidões irão até aonde você estiver, porque a graça de Deus está sobre você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Moisés então fala isso e o povo foi ali. Existe um princípio bíblico aqui. Moisés disse: peça. Diga comigo: peça.
Diga, peça. Jesus diz, pedi e dar-se-vos-á. Mas Jesus diz pedir 2 vezes, ele diz, pedi, pedi. Ele não diz, ele disse, pedi, pedi e dar-se-vos-á. Quantas vezes Jesus diz, tudo que pedirdes em meu nome. Tiago diz que nós não recebemos porque nós pedimos mal. Meu irmão, há um princípio em pedir. Há um princípio em pedir. Há um princípio. Há uma palavra abençoada sobre pedir. Ah, pastor, e se eu pedir e eles não derem? E daí? O não você já tinha. Se você ficar calado, você recebe? Não. Se você pedir, você pode receber. Você ainda talvez não subiu, porque você ainda não pediu uma oportunidade. Você ainda não fez um pedido, você não enviou um e-mail fazendo um pedido, não fez um telefonema deu um telefonema fazendo um pedido. Talvez você é aquele tipo de gente assim, não, eu tenho dificuldades com pedir. Se você tem dificuldade com pedir, eu posso te garantir, você terá muita facilidade de não ganhar, de não receber. Quanto das suas orações você pede, na própria oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a pedir. Ele disse, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Ele nos ensina a pedir. É importante que você peça. Moisés então ensinou, e eles pediram. Pastor, mas não foi injusto isso? Porque agora eles levaram as riquezas do Egito. O Egito, na verdade, o Egito faliu naquele dia, e até hoje não se levantou. O Egito é uma nação falida. E todos os historiadores, e mesmo os próprios egípcios, eles concordam que a falência começou no dia em que os hebreus saíram. Mas não é só isso. Antes de os hebreus saírem, o Egito também era uma nação falida. Quem trouxe a provisão, quem trouxe a prosperidade para o Egito, sabe quem foi? José. Abra sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo de número 41. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. José recolheu todo o dinheiro das nações do mundo e trouxe para o Egito, e todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Gênesis 47, então José recolheu o dinheiro que se achou na terra do Egito, na terra de Canaã, pelo trigo que compravam. José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Quem levou a prosperidade para o Egito? Um hebreu. Se Deus não põe José no Egito, até o próprio Egito teria sido consumido com a fome que se instalou em toda a face da terra. Lembra de uma das minhas mensagens desses últimos domingos, quando eu falava de José, eu preguei sobre o quebra-cabeça de Deus? Lembram? Então eu e você precisamos entender que existe um plano maior do que eu e você. Interessante que um Rabino Shimon, ele diz o seguinte, eles o deixaram o Egito como uma rede sem peixes. José foi o causador dessa bênção. José foi uma bênção na vida do Egito e na vida de muitos hebreus. Agora, eu e você precisamos entender uma coisa: os nossos antepassados têm um poder de bênção muito grande sobre as nossas vidas. Por isso eu te digo uma coisa, meu irmão, lá no livro de Jó, Jó já falava, honre as cãs. Diga comigo, honre as cãs. Você sabe o que são cãs? Quem sabe o que é cãs? Não estou falando cãos. Ah, pastor, cãs é a esposa do cão. Não, cãs são os cabelos brancos. Respeite os cabelos brancos. Honre os cabelos brancos, porque em cima daquela cabeça ali tem muita bênção de Deus para ser transferida sobre você. Honre seus pais, honre aqueles que vieram antes de você, honre os seus avós, honre, porque neles contém bênção para a tua vida. O
primeiro mandamento com promessa é: honre teu pai e tua mãe. Para quê? Para que te prolongue os teus dias sobre a terra. Isaque sobreviveu por causa dos poços que Abraão cavou. Há uma bênção especial sobre a descendência de Abraão. Em Gálatas, no capítulo 3, versículo 7, vai dizer que nós somos descendentes espirituais de Abraão. E as bênçãos que Deus deu ao povo hebreu, ela é por direito nosso também, porque em Cristo nós somos enxertados na figueira. A figueira é Israel. Nós somos enxertados ali e passamos a receber todas as sortes de bênçãos. Agora, tem uns aqui que eles são descendentes, espiritualmente e fisicamente. Eu estava em Recife e o pessoal que me acompanhou, a equipe que desde o aeroporto me acompanhou, me serviu em todos os momentos, eles falaram: pastor, a gente quer te levar em Olinda e quer te levar no ponto zero de Recife. Olinda é aquela cidade muito famosa por causa dos carnavais e tal. Ela é colada em Recife, faz parte da grande Recife, então é um pulo até Olinda, eu fui lá conhecer. Mas o que me impressionou e me chamou a atenção foi que ele me levou no marco zero de Recife. Recife é uma cidade que está abaixo do nível do mar. O mar está aqui, Recife está aqui, é incrível. Qualquer coisa que acontecer ali, aquela cidade já era. Mas ali existe um marco zero, porque há uma eu não vou entrar no mérito dessa questão, mas há uma briga aí entre Porto Seguro e Recife. Os pernambucanos dizem que o Brasil começou foi lá. E olha que tem muitos fatos e argumentos sobre isso. Já os baianos dizem que começou foi lá. Mas o fato é que em Recife foi construída, logo próximo ao Marco Zero, há muitas construções antigas que foram construídas pelos holandeses. Eu não sei se você sabe, dá vontade de pegar esses portugueses e dar uma chinelada neles. Nós éramos para ser descendentes de holandeses. Eles colonizaram o Brasil. Até que então veio a Batalha dos Guararapes e eles foram expulsos dali. Mas não é sobre isso. O que eu quero, estou contando essa história porque tem tudo a ver. O mais interessante é que os judeus perseguidos pela Inquisição vieram para o Brasil. E quando eles se instalaram ali em Recife, eles construíram uma sinagoga. Eu fui lá visitá-la. Só há os restos, só os escombros da sinagoga. As bases dela, ela está completamente destruída. Mas foi a primeira sinagoga das Américas, não da América Latina, das Américas, a primeira sinagoga. E os judeus, então, eles construíram a sinagoga e habitavam em Recife, até que veio uma perseguição movida pela Inquisição Católica, junto com os portugueses, a coroa, porque tinha interesse, amando disso, eles expulsaram os judeus do Brasil. E esses judeus pegaram seus barquinhos e subiram o Atlântico. E foram para a América do Norte. Esses judeus que estavam aqui no Brasil fundaram uma cidadezinha lá nos Estados Unidos. Sabe qual é o nome dessa cidadezinha? Nova York. Nós precisamos de quebrar tudo quanto é tipo de maldição que tem em cima dessa nação. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Sabe, irmãos, há uma prosperidade sobre esse povo. Obviamente, e a Bíblia faz questão de dizer, quando fala para Abraão: te darei uma descendência, será como estrelas do céu, será como a areia da terra. Deus estava falando para Abraão: te darei 2 gerações, uma será espiritual, a outra será completamente terrena. Um será rico espiritual, outro será rico terreno. Bom, aonde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar num ponto que nós devemos reivindicar as promessas
de Deus na Bíblia, todas elas que foram destinadas ao povo hebreu, desde o Êxodo, como eu disse agora há pouco. Senhor, eu reivindico que o Senhor abençoe as milhares das minhas gerações, como Deuteronômio, capítulo 28, quando a Bíblia diz ali, essas bênçãos virão sobre ti, abençoarei os que te abençoarem, e aí lá vai dizer o seguinte: tu emprestarás, não tomarás emprestado, tu serás cabeça e não será cauda, teus inimigos te perseguirão por um caminho, quando te encontrarem, fugirão por 7 caminhos, e ainda diz mais: aonde colocar a tua mão, abençoarei os empreendimentos das tuas mãos, bendito serás no campo, bendito serás na cidade. Há uma sorte de bênçãos ali, que eu e você precisamos reivindicar sobre nós, e nós brasileiros temos algumas razões até por isso, para falar: Deus, se Israel hoje é uma nação, graças a nós. Porque no dia 14 de maio de 1948, quando a ONU se reuniu para a votação de Israel como um Estado, como um povo, o último voto, o voto de desempate, foi o voto de um brasileiro chamado, lembra? Oswaldo Aranha. Mas mais do que isso ainda, eu e você precisamos entender que Deus tem um plano maravilhoso, e eu e você precisamos entender isso. E chegou o dia do Êxodo, chegou a hora agora, Moisés está saindo, o povo está pegando vasilhas de ouro, utensílios de ouro, eles estão pegando as riquezas do Egito. E Moisés, o que Moisés pega? Êxodo capítulo 13, versículo de número 19, Moisés então, ele faz uma coisa muito interessante. Ele faz o seguinte: e Moisés levou consigo o quê? O quê? Os ossos de José, porquanto este havia solenemente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus nos visitará. Nós lemos isso lá em Gênesis 50. E quando isso acontecer, levem com vocês os meus ossos. Pedras preciosas, diamantes, riquezas, ouro, braceletes, coroas, vestes preciosas. E Moisés, um saco de ossos, nas costas, apenas um saco de ossos. Ele deve ter sido chamado de louco. Enquanto aquelas pessoas pensavam naquilo que era momentâneo, Moisés estava pensando em algo que é eterno. É possível que vocês que se formaram e agora, hoje, vieram aqui agradecer a Deus, quantos convites momentâneos vocês tiveram na vida para que em algum dado momento você abrisse mão de estudar, você abrisse mão de gastar o seu tempo, você abrisse mão de se esforçar? Não tem nada a ver, vamos desfrutar um pouco. Mas você chegou aqui porque você não estava olhando o momento, você estava visualizando o seu futuro. Moisés também estava assim. Enquanto eles visualizavam o momento, Moisés estava de olho no futuro, naquela promessa, naquela palavra de José. Interessante que eu estava lendo a Midrash outro dia. Midrash, na verdade, eu poderia dizer assim, que são histórias por detrás das histórias. São livros judaicos que contam a história por detrás da história. São coisas que são passadas de pais para os seus filhos, e eles vão contando. Por exemplo, nessa história de Moisés ter pego ali os ossos de José, eu li uma história muito interessante na Midrash, que ela dizia assim, que quando Moisés então disse: eu vou buscar os ossos de José, só que ele não sabia onde os ossos de José estavam. Daí vem essa confirmação daquela palavra que eu peguei alguns dias atrás sobre os Ixos, porque se fossem os egípcios que estivessem no governo naquela época, com certeza José teria sido assim, teria toda uma pirâmide, alguma coisa nesse estilo. Mas agora nem Moisés sabia onde estavam os ossos de José. E aí então Moisés se lembra de uma mulher, uma senhora que estava viva, e ela era descendentes daquela geração. Seu nome era Será, ou filha de Asher. E ele então buscou perguntar: aonde é que José está enterrado? E ela então respondeu: olha, os egípcios fizeram, os meus pais me contaram que os egípcios fizeram um caixão de bronze, embalsamaram José
e o afundaram no rio Nilo, para que, assim como ele trouxe fartura sobre o Egito, que ele fosse, que os seus corpos, seus restos, abençoasse o Nilo e fizesse do Nilo a provisão do Egito. Eles cultuavam o Nilo e, de fato, se você estudar um pouco de geografia, você vai ver que na região do delta, o Nilo realmente ele fazia os seus sulcos ali, os seus rios, eles abriam e plantavam muito naquelas regiões. Mas o que me chama a atenção nisso é que agora Moisés então vai para as margens do Nilo. Isso é poderoso. Moisés vai para as margens do Nilo e ele começa então a gritar. Gente, eu fico imaginando essa cena. E Moisés grita assim: José, José, é chegado a hora prometida por Deus de salvar o povo de Israel. José, é chegado a hora de cumprir o compromisso que fizeste os teus filhos assumirem, de não deixar os teus restos no Egito. Honra o Deus de Israel. A presença divina está sendo retida, José. Enquanto não encontrarmos os teus ossos, o povo de Israel e as nuvens de glória estão sendo retidas. Revela-te e será bom. Caso contrário, nós eximiremos de cumprir o compromisso que tu impuseste sobre nós. E quando Moisés terminou de pronunciar essas palavras, o ataúde de Moisés, o ataúde de José, aquele caixão de bronze, ele emergiu das profundezas do Nilo e veio à tona diante dos olhos de todos que estavam ali. É poderoso isso. Moisés então pega os ossos e ele sai com aqueles ossos. Para mim pode ser ossos, para você apenas ossos, mas não eram ossos apenas. Havia uma palavra ali: um dia o meu Deus tirará vocês daqui, e quando isso acontecer, levem os meus ossos, levem os meus ossos daqui. Sabe, um ciclo precisava ser fechado, um ciclo precisava ser fechado. Quando Deus permite, e José diz isso lá na frente, quando ele leva os seus irmãos para o Egito, ele diz isso, um ciclo precisava ser fechado. Ouça isso, irmãos. Nós estamos a menos de 30 dias do término de 2018. Quando Deus leva José para o Egito e o transforma no governador do Egito, o que José faz? Ele leva os seus irmãos para o Egito, sim ou não? Seus irmãos, movidos ali por Jacó em busca de comida, sabendo que o Egito era o armazém, eles vão ao Egito. E quando eles chegam no Egito, acontece toda aquela situação que não me cabe entrar agora, porque o tempo não me permite. Porém, José então agora, José arma toda uma situação, e ele se revela para os seus irmãos e diz: volta, traz meu pai Jacó, traz todo mundo para cá. E agora José leva toda a sua família para o Egito. Sua família então procria ali, tem milhões de filhos. José morre, e José diz, antes da sua morte: um dia o meu Deus vos visitará, para se cumprir a promessa que ele deu a Abraão, Isaque e Jacó. Ele vos levará para uma terra que mana leite e mel. Eu não estarei aqui, mas levem os meus ossos. Preste atenção nisso. José leva os hebreus para o Egito. Agora, José traz eles de Canaã para o Egito. Agora é hora dos hebreus irem para Canaã. Então os hebreus precisavam levar os ossos de José para Canaã. Quem está entendendo? Aquele ciclo precisava ser fechado. A nossa vida, ela é feita de ciclos. Existem ciclos que precisam ser fechados na sua vida. Porque se você não fechar esse ciclo, você não vai passar para a próxima fase. A vida da gente é igual videogame. É igual videogame. Se você não vencer, você não muda de fase. Não é assim? Você tem que vencer para mudar de fase. Você precisa fechar o ciclo para mudar de fase. Muitos estão, 2019, será o ano novo, vida nova, ano novo, novas expectativas, ano novo, tudo se faz novo. Depende. Você precisa fechar ciclos na sua vida.
coisas que estão em abertas, que não foram resolvidas. Há um dia desse atrás eu disse: todo problema enterrado vivo nunca morre, mais cedo ou mais tarde ele vem à tona e vem te assombrar. Resolva o seu passado, conclua o seu passado. Um novo ciclo está iniciando daqui a um tempo. Eu não posso entrar no novo ano com velhas situações que por mim não foram resolvidas. Eu não quero dizer que você tem que resolver todos os seus problemas, mesmo porque eu estaria mentindo se eu dissesse isso. Há situações que talvez sejam possíveis, há outras que não. Mas o que eu quero dizer é que o que depender de você precisa ser resolvido. Você não pode protelar, você não pode empurrar nessa situação, carregando ciclos velhos da sua vida e almejando coisas novas. Jesus falou sobre isso. Não se coloca remendo novo em pano velho. Não se coloca vinho novo em odre velho. Vinho novo requer odre novo. Remendo novo requer pano novo. Ou seja, você precisa concluir esse ciclo de pano velho, esse ciclo de odre velho, se de fato você realmente almeja que algo novo da parte de Deus aconteça com você. Você precisa ter essa clareza e essa convicção no seu coração. Você precisa fechar isso na sua vida, mas precisa muito, para que você não permaneça estagnado. E agora chega a hora que Moisés vai diante do Mar Vermelho. Todos desesperados, porque que adiantou pegar ouro, que adiantou pegar pulseira, que adiantou pegar isso ou aquilo. Moisés olha para o saco de ossos. E o saco de ossos trazia uma mensagem: eu não ficarei aqui. 400 anos antes, eu não ficarei aqui. Deus vai tirar vocês, levem os meus ossos. Sabe, irmãos, quando a gente tem uma palavra de Deus, ouça isso, ouça isso, ouça isso. De tudo que você tiver de guardar, guarde isso. Quando você tem uma palavra de Deus, com muita clareza no seu coração, com muita convicção no seu coração, essa palavra vai te levar a vencer as impossibilidades da vida. Amém? Amém? Pedro passou a noite inteira pescando, não pegou nenhum peixe. O cara era pescador, ele sabia tudo sobre pesca. Jesus diz para ele: lança a rede do lado direito. O que Pedro fala para Jesus? Senhor, passamos a noite toda e não pegamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei as minhas redes. Noutras palavras, Senhor, olha, não dá certo, pela lógica, pela lua, por tudo aquilo que os pescadores sabem, não vai dar certo, mas sobre a tua palavra eu lançarei as minhas redes. Senhor, se és tu que está andando sobre as águas, numa outra passagem, manda eu ir ao teu encontro. Vem. Pedro caminha sobre as águas. Na verdade, ele não caminhou sobre as águas, ele caminhou sobre uma palavra. Uma palavra. É tudo o que eu e você precisamos para 2019. Uma palavra de Deus, porque não haverá impossibilidades, não haverá barreiras, não haverá nada que possa nos deter. Seremos imparáveis. Aleluia! Aleluia! Foi justamente isso que Moisés fez. Ele pegou uma palavra do passado. Pastor, quando é que eu devo visitar o meu passado? É simples. Você deve visitar o seu passado para buscar coisas do passado que te inspiram a romper o futuro. Moisés, ao olhar para o mar, Moisés, ao olhar para aquele imenso deserto, não havia lógicas, não havia. Mas ele tinha um passado, o passado de José, o que Deus fez com José, e José foi profeta. José disse isso, então vai acontecer. É impossível que esse mar se abra, é impossível que sejamos alimentados, é impossível, existem todos os tipos de impossibilidades, mas sobre uma palavra, é assim que eu e você devemos nos portar. Não importa se as crises vierem,
Não importa se há uma quebradeira no país, não importa se o que aconteça, não importa. Você precisa se deter numa palavra que vai contra todas as impossibilidades. Todas as impossibilidades. Talvez foi justamente aí que Moisés aprendeu. Quando ele viu aquilo lá em Números, ele diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus disse: vai cumprir, eu vou sobre essa palavra. Os exames disseram que não tem jeito, mas Deus diz que tem jeito. A minha conta bancária diz que não tem jeito, o meu extrato bancário diz que é impossível, mas Deus diz que é possível. É sobre isso que eu e você precisamos lançar a nossa vida. O nome disso? Fé. 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 Simplesmente fé. Pastor, mas se eu não tiver nada? Salmo 103 diz: bendiga a minha alma ao Senhor e bendiga tudo quanto há em mim, e não te esqueças de nenhum dos teus benefício. Nós temos que voltar ao passado, nós temos que fazer muita força para voltar ao passado. Sabe por quê? Moisés carregou aquele saco 40 anos. Sabe, carregar um saco de lembranças do passado, saco de lembranças boas, não é fácil. Não é fácil. Quer ver? Eu poderia dar um teste para você. Pegue uma folha de caderno e comece a copiar numa folha todas as coisas boas que te aconteceram em 2018. Você vai ver a dificuldade que você vai ter. Começa a colocar tudo enquanto é encrenca que te aconteceu. Você vai encher 2, 3, 4 folhas, se não der um caderno. Por quê? Porque a nossa mente guarda aquilo que é negativo, aquilo que é ruim. Não é porque aconteceu mais coisa ruim, não. Aconteceu muito mais coisa boa. Se tivesse acontecido muito mais coisa ruim, você não estava aqui hoje. Aconteceu um monte de coisa boa, que é o triplo, inúmeras vezes mais do que as coisas ruins. Só que o nosso cérebro foca naquilo que é negativo. E aquilo que é positivo a gente tem dificuldade. Por isso o salmista diz: bendiga ao Senhor e bendigo tudo quanto há em mim, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Pastor, mas eu não lembro de nada, mas nada. Pensa num camarada que só encrenca, pastor. Diz que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, no minha já cai uns 4. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu costumo dizer para pessoas assim: ouça isso, eu vou terminar. Talvez você não se lembre de nada. Nada. Mas eu posso te dizer uma coisa. O fato de você ter nascido, você é um vencedor. O dia que seu pai e sua mãe se entusiasmaram e você nasceu, houve um entusiasmo, você nasceu, antes do seu nascimento. Naquele dia do entusiasmo, milhares e milhares e milhões de espermatozoides estavam ali navegando dentro da sua mãe. Todos eles com um objetivo. Cada espermatozoide daquele era uma vida. Todos eles com um objetivo, uma finalidade: alcançar o óvulo. Mas entre milhões, só você conseguiu chegar lá. Naquele dia, Deus disse: vai, vencedor. Vai, vencedora. Não existe nenhuma vitória maior do que aquela. Você não tinha um cérebro, você não tinha mãos, você não tinha pernas, você não tinha tronco, você não tinha nada. Você era algo que não é visível nem ao olho humano. É preciso de um microscópio, alguma coisa que possa aumentar o poder para te enxergar. Sendo nada, você foi tudo. Amém? Vamos nos colocar em pé nesse momento. A Bíblia diz: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É justamente quando você diz: eu não posso nada, eu não tenho nada. Aí